O relógio da sala parou em 21h17, no instante em que a campainha tocou. Han Ji-won abriu a porta e encontrou um envelope pardo, sem remetente, com seu nome escrito em letra trêmula. Dentro, uma polaroid de borda queimada. Ela mesma abraçada a um homem de costas diante de um hospital. No verso, apenas uma palavra em tinta borrada. Promessa. Seu coração disparou. Ji-won não lembrava daquela cena, mas sentiu uma fisgada no peito, como se tivesse esquecido algo crucial. O ar estava impregnado pelo perfume de jasmim, o mesmo que sentia todas as vezes que sua mãe aparecia em seus sonhos. O celular vibrou em sua mão. Um arquivo de áudio, salvo como se tivesse sido gravado por ela mesma, começou a tocar. Se você está ouvindo isso, não confie em quem disser que se lembra de tudo. As mãos de Ji-won tremiam. Correu até a janela e olhou para a rua. Vazio. Mas a sensação era de que alguém a observava. Quando se virou para dentro do apartamento, havia outra polaroid caída no chão. Nela, o rosto de um homem familiar. Era Kang Min-woo, o homem que ela amou e perdeu. E atrás da foto, rabiscado em vermelho, estava escrito: "Você não devia ter voltado." Han Ji-won sentiu as pernas fraquejarem, quase deixando a foto cair. O nome de Kang Min-woo ecoava dentro dela como um segredo que se recusava a ser apagado. Ela não o via desde a noite em que tudo desmoronou, 3 anos atrás. 3 anos em que não ousou voltar a Seul, nem passar perto do hospital onde prometeram nunca mais se encontrar. Mas agora o destino a puxava de volta. O relógio parado às 21h17. O perfume de jasmim espalhado pelo ar, as polaroides queimadas. Tudo parecia gritar que o passado não estava terminado. Com mãos trêmulas, Ji-won ligou para Seo Hana, sua melhor amiga. Quando Hana atendeu, sua voz soava estranhamente calma. "Você recebeu a foto, não foi?" Ji-won parou, o silêncio preenchendo a ligação. "Como você sabe?" perguntou em choque. Mas do outro lado da linha, só havia estática. No mesmo instante, alguém bateu na porta. 3 batidas secas. Ji-won se aproximou devagar, o coração batendo alto nos ouvidos. Quando abriu, o corredor estava vazio. No chão, porém, havia outro envelope pardo. Dentro, apenas uma frase rabiscada em vermelho. Às 21h17 de amanhã no hospital. Ou tudo será revelado. O medo se misturou à inevitável curiosidade. O hospital era justamente onde Min-woo trabalhava. E quando Ji-won ergueu os olhos, percebeu algo que gelou seu sangue. No fim do corredor, sob a lâmpada piscando, Min-woo estava parado, observando-a em silêncio. Han Ji-won piscou várias vezes, mas Kang Min-woo continuava ali, imóvel, como uma sombra viva no fim do corredor. O brilho fraco da lâmpada tremulava sobre ele, fazendo sua expressão parecer indecifrável. Ela quis chamá-lo, mas a garganta se fechou. O homem que um dia prometeu protegê-la agora parecia um estranho, quase um fantasma. Quando finalmente deu um passo em sua direção, a lâmpada queimou com um estalo seco e o corredor mergulhou na escuridão. O som de passos ecoou, mas não vinham em sua direção. Eram como se estivessem se afastando, descendo as escadas com pressa. Ji-won correu, mas quando alcançou o patamar inferior não havia ninguém. Apenas um perfume familiar de jasmim impregnando o ar, como uma trilha invisível. No chão frio encontrou uma terceira polaroid. Nela, Min-woo segurava sua mão ensanguentada. No verso, em letras rápidas, lia-se: "Você já esqueceu, mas eu nunca." Com as mãos geladas, Ji-won voltou ao apartamento. Tentou ligar para Seo Hana novamente, mas a chamada caiu antes mesmo do primeiro toque. Tudo parecia conspirar contra ela. O relógio parado ainda marcava 21h17. O tempo não andava, mesmo quando ela queria correr dele. Então, no silêncio do quarto, o celular vibrou mais uma vez. Não era uma mensagem, nem um áudio. Era uma chamada de vídeo. Na tela, aparecia Min-woo, com os olhos marejados dentro de um quarto de hospital. E atrás dele, em pé, alguém que Ji-won não esperava ver. Era sua mãe. Viva. Han Ji-won. Deixou o celular escorregar das mãos, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. A mãe, que ela acreditava ter morrido anos atrás, estava ali, atrás de Kang Min-woo, de pé, olhando diretamente para a câmera como se nunca tivesse desaparecido. A ligação caiu em segundos, antes que Ji-won pudesse dizer qualquer palavra. Tentou retornar, mas a tela só mostrava a mensagem fria. Número inexistente. As pernas não obedeciam.
O apartamento parecia encolher, cada canto tomado pelo perfume de jasmim, doce demais para ser natural. Era o mesmo cheiro que ela sentia quando era criança, nas noites em que a mãe a embalava para dormir. Mas agora, aquele perfume tinha o gosto amargo do medo. Desesperada, Ji-won vasculhou o envelope mais recente. No fundo havia um bilhete dobrado, escrito à mão. O que você perdeu não foi esquecimento, foi escolha. Amanhã, 21h17, no hospital. O hospital. Sempre ele. Sempre o mesmo destino inevitável. Naquela noite, Ji-won não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem congelada da mãe atrás de Minho, como se fosse um segredo vivo guardado por ele. Memória, destino, escolhas, segredos. As 4 palavras ecoavam como um mantra que não a deixava em paz. Quando o sol nasceu, ela decidiu que iria até o hospital. Precisava enfrentar Minho. Precisava entender por que sua mãe estava viva e por que todos fingiram o contrário. Mas ao sair do prédio, encontrou seu Hana encostada em um carro preto, esperando por ela. A amiga abriu a porta do passageiro e disse apenas uma frase, sem expressão alguma. Se você for até o hospital, nunca mais poderá voltar. Han Ji-won ficou imóvel diante de seu Hana. As palavras da amiga soaram como uma sentença. O vento frio da manhã balançava os cabelos de Hana, mas seu rosto permanecia estático, como se não houvesse espaço para dúvidas ou explicações. O que você quer dizer com isso? Ji-won perguntou, a voz trêmula. Hana desviou o olhar, respirou fundo e respondeu. Há coisas que você enterrou sozinha. Se pisar naquele hospital de novo, tudo vai voltar. E não haverá volta. As mãos de Ji-won suavam. O coração batia em disparada. Como Hana sabia tanto? E por que falava como se tivesse estado lá? Antes que conseguisse pressionar por respostas, Hana entregou um pequeno embrulho envolto em tecido azul. Guarde isso. Só abra quando não houver mais dúvidas sobre Minho. Ji-won segurou o embrulho contra o peito, sentindo algo metálico dentro. Quis abrir na hora, mas o olhar firme de Hana a paralisou. Se fizer isso agora, tudo pode desmoronar, advertiu. O silêncio entre as duas foi quebrado por uma sirene distante. Ji-won levantou os olhos e, por um segundo, jurou ver Kang Minho parado do outro lado da rua, observando. Mas quando piscou, ele já não estava mais lá. Decidida, ignorou o aviso da amiga. Eu vou ao hospital. Preciso de respostas. Hana não tentou impedir, mas sua última frase ficou presa como faca na memória de Ji-won. Então esteja preparada para ver sua mãe de novo. E não como você se lembra dela. O hospital se erguia à frente de Han Ji-won como uma sombra imensa. As janelas refletiam a luz cinzenta da tarde, e cada passo que ela dava em direção ao portão parecia um mergulho em águas desconhecidas. O embrulho azul, pesado em sua bolsa, parecia pulsar como se tivesse vida própria. Quando entrou no saguão, o ar gelado a envolveu. O bip dos monitores, o cheiro de desinfetante e, outra vez, o perfume de jasmim. Era impossível que viesse de flores. Era como se aquele aroma a seguisse. No corredor principal, viu Kang Minho. Ele estava de jaleco, mas parecia diferente. Mais abatido, os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Quando a percebeu, congelou. Por um instante, seus olhares se encontraram, e ela sentiu o coração rasgar-se em 2 metades, entre a lembrança do amor e o medo do desconhecido. Ji-won, você não devia estar aqui, disse ele, a voz grave e quebrada. Ela avançou, ignorando o aviso. Minha mãe, eu a vi atrás de você. Ontem. Está viva? O silêncio que seguiu foi insuportável. Minho baixou os olhos, respirou fundo e estendeu-lhe uma chave pequena, presa a um chaveiro com o número 217. Se quiser a verdade, vá até esse quarto. Mas não entre sozinha. Antes que ela pudesse reagir, alguém surgiu no corredor e chamou Minho com urgência. Ele se afastou, deixando-a apenas com a chave. Tremendo, Ji-won caminhou até o quarto 217. A maçaneta fria parecia repelir seus dedos, mas ela reuniu coragem e girou a chave. A porta se abriu com um rangido lento. Lá dentro, sentada na penumbra, estava uma mulher de cabelos longos. E quando levantou o rosto, era sua mãe, sorrindo como se nunca tivesse desaparecido. Han Ji-won levou a mão à boca para conter o grito. A mulher diante dela era exatamente como se lembrava nos sonhos. Cabelos longos, o mesmo olhar sereno e o perfume de jasmim preenchendo o quarto. Por um instante,
O mundo pareceu girar de volta à infância. Eoma! A palavra escapou quase como um sussurro. Mãe sorriu, mas havia algo estranho em seu semblante, uma rigidez que não existia antes. Ji-won, você voltou. Eu sabia que não resistiria ao chamado. A filha se aproximou devagar, os olhos marejados. Todos disseram que você estava morta. Onde esteve todo esse tempo? A mulher não respondeu de imediato. Pegou uma Polaroid sobre a mesa de cabeceira e estendeu para ela. Na foto, Ji-won, ainda adolescente, chorava diante do portão do hospital, enquanto Minho a abraçava. A borda estava queimada como as anteriores. No verso, apenas 4 palavras. Você escolheu me esquecer. O coração de Ji-won disparou. Não, isso não é verdade. Eu nunca escolheria esquecer você. A mãe segurou seu rosto com delicadeza, mas os dedos estavam frios demais, quase sem vida. Memória e escolha são a mesma coisa, minha filha. Você só precisa se lembrar da noite em que me deixou aqui. Ji-won recuou, atordoada. O quarto parecia girar, e foi nesse instante que um clique metálico ecoou atrás dela. Alguém havia trancado a porta do lado de fora. E da sombra do quarto, uma voz masculina surgiu, grave e conhecida. Então, você finalmente decidiu encarar a verdade. Era Lee Hyun-woo, o fotógrafo. O coração de Han Ji-won parou por um segundo. Lee Hyun-woo surgiu da penumbra como se sempre tivesse estado ali, uma câmera pendurada no pescoço, o clique ainda ecoando em sua mente. O sorriso dele não era de reencontro, era de quem observa uma peça finalmente encaixar no quebra-cabeça. Hyun-woo, o que você está fazendo aqui? Ji-won perguntou, a voz trêmula. Ele ergueu a câmera e mostrou a última foto tirada. Ji-won ajoelhada diante da mãe, o rosto em choque. Estou apenas registrando o que você tentou apagar, Ji-won, porque a memória mente, mas as imagens não. O perfume de jasmim ficou mais intenso, sufocante. A mãe de Ji-won não se moveu, apenas observava com aquele sorriso sereno, como se aceitasse a presença dele. Você sabia? Ji-won perguntou à mãe, quase implorando. Sabia que ele estava aqui? A resposta foi um olhar silencioso, profundo demais para decifrar. Hyun-woo se aproximou lentamente, até que a câmera quase encostou no rosto dela. Quer saber por que tranco portas? Por que sigo você? Por que guardo essas polaroides queimadas? É porque 3 anos atrás, você me pediu para nunca deixar que esquecesse. As palavras dele atingiram Ji-won como facas. Isso é impossível. Eu nunca pediria algo assim. Hyun-woo então puxou do bolso um envelope pardo e o entregou a ela. Abra. E lembre-se. Às 21h17, todas as verdades voltam. Ji-won abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia uma foto dela mesma, coberta de lágrimas, assinando um papel em branco com tinta vermelha. No rodapé, rabiscado com pressa, lia-se: promessa feita, memória apagada. E antes que pudesse reagir, a voz fria de Kang Minho ecoou do corredor, do outro lado da porta trancada. Ji-won, não acredite nele. Se abrir esse envelope até o fim, você vai destruir tudo. O coração de Han Ji-won disparou, ao ouvir a voz de Kang Minho do outro lado da porta. Ela olhou para Lee Hyun-woo, que sorriu como se já esperasse por aquela intervenção. Ele sempre chega atrasado, murmurou Hyun-woo, girando a câmera nas mãos. Você ainda não percebeu? Minho é quem mais teme que se lembre. Ji-won correu até a porta e bateu com força. Minho, abra! Explique o que está acontecendo! O silêncio reinou por alguns segundos até a voz dele voltar, mais grave, mais urgente. Não abra nada, Ji-won. Não confie nas fotos. O que apagou precisa continuar apagado. É para a sua própria segurança. A mãe, até então quieta, começou a rir baixinho, um riso estranho que arrepiou a pele de Ji-won. Segurança? Disse, encarando a filha. Ou medo de que ela descubra quem a trancou aqui naquela noite? Hyun-woo inclinou a cabeça, satisfeito, e entregou outra Polaroid a Ji-won. A foto mostrava Minho no mesmo hospital, de jaleco ensanguentado, segurando um documento. No verso, estava escrito em vermelho. Foi ele quem assinou. As mãos de Ji-won tremeram. Minho. O que significa isso? Do outro lado da porta, o silêncio foi mais doloroso que qualquer resposta. E antes que ela pudesse insistir, as luzes do quarto piscaram violentamente. O perfume de jasmim encheu o ar até se tornar sufocante, e a mãe segurou firme os ombros de Ji-won, sussurrando ao seu ouvido. Se quiser sobreviver, não escolha Minho, escolha a verdade. No mesmo instante, a maçaneta girou sozinha.
A porta começou a se abrir devagar, e ali, de pé, estava Kang Minho, com sangue fresco escorrendo pela manga do jaleco. O jaleco de Kang Minho estava manchado de vermelho. As gotas escorriam até o chão branco, desenhando rastros que pareciam vivos. Han Ji-won recuou instintivamente, mas não conseguiu desviar o olhar dele. Não é o que parece, Minho disse, a respiração ofegante. Ji-won, eu preciso que confie em mim. Só desta vez. Hyun-woo riu, um som áspero que quebrou o silêncio do quarto. Ele sempre diz isso, não é? Confie em mim. Foi assim na noite em que sua mãe desapareceu. Foi assim quando ele entregou os papéis. E é assim agora. Cale-se! Minho gritou, os olhos faiscando de raiva. A mãe de Ji-won permaneceu sentada, imóvel. Mas seu sorriso parecia mais largo, quase cruel. Minha filha, você não percebe? Não foi escolha sua me esquecer. Foi escolha dele. Ji-won sentiu o estômago revirar. A cada palavra, a linha entre verdade e mentira se tornava mais turva. Minho, você assinou aqueles papéis? Você me fez esquecer? Ele avançou, segurando seus ombros com força. Eu fiz o que era necessário para proteger você. Se soubesse a verdade inteira naquela noite, teria se destruído. Hyun-woo ergueu a câmera mais uma vez e apertou o disparador. O flash iluminou o quarto por um segundo, revelando algo que ninguém tinha notado. Atrás da mãe, na parede, havia dezenas de polaroides coladas, todas mostrando Ji-won em diferentes momentos de sua vida, sempre às 21h17. A respiração dela falhou. O que é isso? A mãe finalmente se levantou, caminhando até as fotos. Com um movimento delicado, retirou uma delas e entregou à filha. Na imagem, Ji-won estava coberta de sangue, caída no chão do hospital, enquanto Minho e Hyun-woo a observavam de lados opostos. No verso, apenas uma frase. Uma vida, duas promessas. Escolha quem deve quebrá-la. Han Ji-won deixou a Polaroid escorregar de suas mãos. O chão parecia girar. A respiração curta, o peito apertado. As imagens coladas na parede eram como janelas para um passado que não se lembrava de ter vivido, mas que de alguma forma sabia que era real. Kang Minho deu um passo à frente, a voz carregada de urgência. Ji-won, olhe para mim. Essas fotos são manipulação. Hyun-woo sempre esteve obcecado por você, por nós. Ele fez você acreditar em coisas que nunca aconteceram. Hyun-woo não recuou. O sorriso dele se manteve frio. Obcecado? Eu apenas guardei o que ela quis apagar. Você a fez esquecer, Minho. Você assinou pelos dois. O silêncio no quarto ficou pesado, até que a mãe de Ji-won se aproximou e segurou as mãos da filha. Minha menina, o destino já foi escrito, mas só você pode decidir se ele deve ser refeito. As palavras ecoaram como um sussurro venenoso. Ji-won se afastou, tremendo, e correu até a porta. Precisava sair dali. Precisava respirar. Mas quando tentou girar a maçaneta, percebeu que estava novamente trancada. Foi então que o relógio na parede começou a se mover, mesmo depois de anos parado. Os ponteiros correram em disparada, até parar bruscamente no mesmo horário maldito, 21h17. As luzes piscaram, e Ji-won ouviu a própria voz sussurrando atrás de si. Não vinda de ninguém no quarto, mas ecoando de dentro de sua cabeça. Naquela noite, você escolheu quem deveria morrer. Ela girou o corpo em choque, e viu, refletido no vidro da janela, o rosto ensanguentado de alguém que já não estava mais vivo. O reflexo no vidro fez o sangue de Han Ji-won gelar. Era o rosto de Seo Hana, a melhor amiga que sempre estivera ao seu lado. O cabelo colado de sangue, os olhos abertos, fixos nela. Ji-won piscou, e a imagem desapareceu. Atrás de si, apenas Minho, Hyun-woo e a mãe, todos em silêncio, como se não tivessem visto nada. Hana, sussurrou, levando a mão à boca. Ela morreu? Hyun-woo soltou uma risada seca. Você ainda não entendeu? Hana sempre soube mais do que dizia. Talvez ela já esteja morta na sua memória, mas viva em outro lugar. Ou o contrário. Minho avançou, furioso. Pare com esses jogos, Hyun-woo. Não ouvia mais. O coração dela batia tão forte que abafava qualquer som. O reflexo de Hana queimava dentro de sua mente, junto às palavras que ecoaram segundos antes. Naquela noite você escolheu quem deveria morrer. Eu escolhi Hana? Perguntou em voz baixa, sem encarar ninguém. A mãe se aproximou, acariciando seus cabelos.
O gesto que um dia fora aconchego agora parecia uma prisão. Não pense em culpa. Pense em destino. Alguém sempre precisa ser esquecido para que outro possa viver. Relógio marcou 21h17 novamente, o ponteiro tremendo como se fosse explodir. Nesse instante, a porta se abriu sozinha com um estalo seco. E ali, caída no corredor frio, estava Seo Hannah em carne e osso, ensanguentada, respirando com dificuldade, e segurando nas mãos um embrulho azul manchado de vermelho. Han Ji-won correu até Seo Hannah caindo de joelhos ao lado dela. O sangue escorria pelo canto de sua boca e o embrulho azul estava encharcado, pesado, como se escondesse mais do que apenas um objeto. Hannah, fale comigo! Ji-won implorou, sacudindo-a levemente. A amiga abriu os olhos com esforço, a respiração curta. Eu avisei, murmurou, apertando o embrulho contra o peito. Você não devia ter voltado. Kang Minho tentou se aproximar, mas Hannah ergueu a mão manchada de sangue, impedindo-o. Não toque nela, gritou, mesmo fraca. Foi você quem começou tudo. O silêncio se abateu como uma lâmina. Ji-won olhou para Minho, o coração em pedaços. É verdade? Lágrimas nos olhos, perguntou. Minho não respondeu. O rosto dele era um misto de dor e culpa. Hyun-woo, por sua vez, se ajoelhou do outro lado de Hannah e pegou a câmera. Ela não tem mais tempo, mas a verdade pode ficar registrada. E apontou a lente para Ji-won. Abra o embrulho! Agora! Com mãos trêmulas, Ji-won pegou o pacote. O tecido azul estava grudado de sangue e cheirava fortemente a jasmim. Desfez o nó com dificuldade, revelando o que estava dentro. Era um caderno antigo, as páginas manchadas e amareladas. Na capa, escrito em letras trêmulas, Diário de Han Ji-won, última entrada, 21h17. A amiga sorriu fraco, quase em alívio, antes de fechar os olhos. E no instante em que Ji-won abriu a primeira página, reconheceu sua própria caligrafia, descrevendo a morte da própria mãe, como se tivesse acontecido anos atrás. As palavras diante de seus olhos pareciam impossíveis. Han Ji-won lia sua própria caligrafia, firme e desesperada. 21h17. Ela caiu diante de mim. O sangue cobriu minhas mãos. Eu prometi esquecer. Eu prometi nunca voltar. As letras estavam borradas em alguns pontos, como se lágrimas antigas tivessem caído sobre o papel. O choque a fez soltar o caderno no chão. Isso não pode ser meu, sussurrou, a voz embargada. Eu nunca escreveria isso. Minha mãe está viva. Eu a vi. Ela está ali dentro. Hyun-woo aproximou-se pegando o diário com cuidado. Está vendo? A memória não mente, Ji-won. Quem mente é o coração. Você assinou para esquecer. Você escreveu para não enlouquecer. Kang Minho arrancou o caderno das mãos dele e fechou com força. Chega! Não é hora para isso. Ji-won, ouça-me. Ele se ajoelhou diante dela, os olhos marejados. O que você viu no quarto não é sua mãe. O ar pareceu sumir. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz quase falhando. Minho respirou fundo, as palavras presas na garganta. Sua mãe morreu naquela noite, e eu fiz de tudo para que você nunca lembrasse. Antes que Ji-won pudesse reagir, um som suave preencheu o corredor. Era a voz de sua mãe, ou algo que parecia ser dela, cantando a mesma canção de ninar que embalava sua infância. A melodia vinha do quarto 217, chamando-a de volta. O relógio do corredor parou outra vez, em 21h17. E quando Ji-won se virou, a porta do quarto estava escancarada. Dentro, sua mãe a esperava de pé, estendendo as mãos manchadas de sangue e sussurrando. Filha, por que me deixou morrer? Han Ji-won recuou até encostar na parede. As mãos estendidas da mãe tremiam, e o sangue escorria pelos dedos como se nunca tivesse parado de fluir desde aquela noite esquecida. Não, isso não é real. Ji-won murmurou, os olhos marejados. Eu não deixaria você morrer. A figura sorriu de forma suave, mas os olhos traziam uma dor profunda. Você me escolheu, Ji-won. Escolheu esquecer, e ao esquecer, me matou de novo. Hyun-woo levantou a câmera e disparou outro flash. A luz revelou algo que Ji-won não tinha notado. Nas paredes do quarto, dezenas de polaroides mostravam não apenas sua mãe, mas ela, própria, mais jovem, com as mãos cobertas de sangue, olhando fixamente para um corpo caído. Reconhece esse momento? Hyun-woo perguntou, a voz baixa e triunfante. Kang Minho avançou, arrancando as fotos da parede. Não olhe para isso,
São memórias distorcidas. Você não entende, Hyun-woo está brincando com ela. Mas Ji-won não conseguia desviar os olhos. O perfume de jasmim tornou-se sufocante, prendendo-a naquele quarto como correntes invisíveis. Seo-hana, ainda no chão, abriu os olhos com esforço, a voz quase inaudível. Não, são distorções, mas não invenções. Ji-won, lembre-se do que assinou. A cabeça dela latejou, imagens fragmentadas surgindo como cortes rápidos. O hospital iluminado, o som de chuva batendo nas janelas, sua mãe caindo, o relógio parando em 21h17. E então, um detalhe impossível. Em uma das memórias, não era Minho quem segurava sua mão ensanguentada. Era Hyun-woo. O choque fez Han Ji-won cambalear. A lembrança era clara demais para ser inventada. Lee Hyun-woo, segurando sua mão ensanguentada, exatamente às 21h17, enquanto sua mãe jazia caída no chão. Não, isso não pode ser verdade, ela murmurou, o coração disparado. Hyun-woo se aproximou lentamente, como um predador que finalmente encurrala a presa. Agora você entende. Não foi Minho quem esteve com você naquela noite. Fui eu. Eu vi tudo. Eu te segurei. Eu registrei cada detalhe para que nunca pudesse fugir da verdade. Kang Minho, desesperado, agarrou o braço dela. Ji-won, não acredite nele. Eu estava lá. Eu lutei para tirá-la daquele quarto. Se Hyun-woo tivesse estado com você, como ele teria tantas fotos? Como teria tempo para salvar você e ainda registrar tudo? O ar ficou pesado, o perfume de jasmim queimava as narinas. A mãe de Ji-won deu alguns passos para frente, sua voz ecoando pelo quarto. Um deles mente, e o outro também. Só você sabe quem realmente segurou sua mão. Ji-won levou as mãos à cabeça, lágrimas escorrendo. As memórias vinham em fragmentos. Flashes de Minho, flashes de Hyun-woo, e sempre o relógio parando em 21h17. Nada era completo, nada fazia sentido. Foi então que Seo-hana, ensanguentada no chão, forçou o corpo para se erguer e tossiu forte antes de dizer: Ji-won, olhe dentro do diário, a última página. Só lá está a escolha que você fez. O diário ainda estava caído no corredor. Tremendo, Ji-won correu até ele, abriu as páginas manchadas e encontrou a última anotação. A caligrafia era sua, mas escrita em desespero. Naquela noite, alguém tinha que morrer. Eu escolhi. A frase terminava ali, interrompida por um borrão vermelho. E abaixo, como se outra mão tivesse escrito, em letras diferentes: E você escolheu errado. Han Ji-won sentiu o chão sumir sob os pés. As letras manchadas pareciam pulsar diante de seus olhos. Você escolheu errado. A frase se repetia dentro dela como um eco cruel. Errado? Sua voz saiu trêmula. O que isso significa? Quem eu escolhi? Hyun-woo se inclinou com a câmera ainda pendurada no pescoço e sussurrou. Você escolheu salvar a mentira. Minho explodiu, a voz carregada de dor. Não! Você fez o que era necessário. Se não tivesse assinado, se não tivesse esquecido, você estaria morta. Ji-won encarou os dois, o coração em frangalhos. As palavras de Hana ainda ecoavam. Não são invenções, são distorções. Nada era confiável. Nem Hyun-woo, nem Minho. Talvez nem ela mesma. A mãe deu um passo à frente. O sangue em suas mãos parecia evaporar no ar, mas os olhos estavam fixos nela com uma intensidade hipnótica. Minha filha? Você lembra agora? Quem estava naquele quarto? Quem segurou sua mão? Quem pediu que assinasse? Ji-won respirava rápido, como se afogasse. A memória veio em flashes desordenados. Ela chorando, alguém lhe oferecendo a caneta, o som do relógio parando às 21h17 e uma voz sussurrando: Prometa esquecer. Mas o rosto de quem disse isso permanecia borrado, mudando entre Minho e Hyun-woo a cada piscada. De repente, o diário caiu de suas mãos e se abriu sozinho, as páginas folheando como se sopradas por um vento invisível. Na contracapa, algo estava gravado com letras profundas, como se fosse uma cicatriz no papel. O verdadeiro culpado é quem te entregou o jasmim. O perfume encheu o corredor, sufocante, doce demais. Ji-won levantou os olhos, trêmula, e viu. Tanto Minho quanto Hyun-woo seguravam no bolso do jaleco o mesmo frasco de vidro com pétalas de jasmim. Han Ji-won recuou até encostar na parede, o coração disparado. Os dois, Minho e Hyun-woo,
tinham o mesmo frasco em mãos. Pequenos vidros com pétalas de jasmim suspensas em líquido transparente. Não, ela murmurou, a voz falhando. Isso não pode ser coincidência. Hyun-woo sorriu de canto. Coincidência? Nada aqui é acaso, Ji-won. O jasmim sempre foi o gatilho. O perfume é a chave que prende e liberta suas memórias. Minho avançou um passo, os olhos suplicantes. Não ouça ele! O jasmim foi usado para apagar sua dor, para proteger você. Sem ele, você teria enlouquecido naquela noite. Ji-won sentiu a mente se despedaçar. Os fragmentos de lembrança se atropelavam. A mãe caída, o relógio parado em 21h17, a Polaroid queimada, as lágrimas manchando o diário. E sempre o cheiro de jasmim ao fundo. A mãe se aproximou, a voz suave e mais cortante. Filha, quem você acha que lhe deu o frasco primeiro? Lembre-se, foi esse o momento em que escolheu seu destino. O ar pareceu rarefeito. Ji-won fechou os olhos e, pela primeira vez, a lembrança surgiu nítida. Ela, adolescente, no hospital, Minho e Hyun-woo discutindo atrás dela, e uma mão estendida oferecendo o frasco de jasmim. Mas quando ergueu os olhos para ver o rosto, o choque a atravessou como uma lâmina. Não era Minho, nem Hyun-woo, era sua própria mãe. Ji-won engasgou, os olhos marejados. Não pode ser. A mãe sorriu, aproximando o frasco manchado de sangue dos lábios da filha. Foi você quem prometeu. E agora vai precisar cumprir. O relógio na parede começou a tilintar sozinho, os ponteiros girando em frenesi até pararem outra vez em 21h17. E naquele instante, Seo-hana, caída, ensanguentada, ergueu a cabeça pela última vez e gritou: Ji-won, não beba! Foi ela quem matou você naquela noite. As palavras de Seo-hana cortaram o ar como uma lâmina invisível. Foi ela quem matou você naquela noite. Han Ji-won congelou. O frasco de jasmim tremia nas mãos da mãe, o líquido refletindo a luz fraca do corredor como se fosse vivo. Isso é mentira, Ji-won murmurou, recuando. Minha mãe nunca faria isso comigo. A mãe sorriu, mas o sorriso era diferente, quase cruel. Eu não a matei, filha. Você morreu sozinha, quando decidiu esquecer. Eu só cumpri a promessa que me pediu. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Ji-won. O diário, ainda aberto no chão, começou a virar páginas sozinho até parar em uma folha em branco. E diante dos olhos dela, palavras surgiram, como se fossem escritas no mesmo instante. 21h17. Eu escolhi morrer para esquecer. Agora estou presa entre dois mundos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ji-won. Isso não faz sentido. Se eu morri, então quem sou agora? Hyun-woo ergueu a câmera, gravando cada segundo, a voz baixa. Você é a memória que não aceitou desaparecer. Por isso voltou. Por isso, cada noite, às 21h17, o relógio para. Minho avançou desesperado, agarrando a mão dela. Não acredite nisso. Você está viva. Eu lutei para mantê-la aqui. O que aconteceu naquela noite pode ter sido um erro, mas você nunca morreu. A mãe aproximou o frasco dos lábios da filha, a voz serena. Beba, Ji-won. E tudo termina. A dor, a dúvida, a culpa. Você voltará para onde pertence. Seo-hana tossiu sangue, os olhos quase fechando, mas conseguiu soltar um último sussurro. Se beber, você nunca mais vai acordar. O silêncio foi absoluto. 3 destinos diante dela. Minho, Hyun-woo e a própria mãe. E no fundo do corredor, uma nova Polaroid caiu do nada, deslizando pelo chão até os pés de Ji-won. Na imagem, ela mesma estava deitada, imóvel, com flores de jasmim cobrindo seu corpo. No verso, apenas uma frase. No último capítulo, você precisa escolher quem deve morrer. Han Ji-won pegou a Polaroid com mãos trêmulas. O corpo coberto de flores de jasmim, imóvel, parecia uma profecia inevitável. As lágrimas caíam sem controle, borrando a tinta já manchada. Não, eu não posso escolher de novo. Sua voz era um sussurro quebrado. Kang Minho segurou seu braço com força. Então escolha a mim. Se alguém precisa carregar essa culpa, que seja eu. Pelo menos assim você vive. Lee Hyun-woo se aproximou. A câmera, apontada para ela, a respiração acelerada. Não, Ji-won. Você já sabe quem mente. Eu registrei tudo. A verdade está comigo. Se me escolher, você finalmente lembrará quem realmente a traiu. A mãe ergueu o frasco de vidro, o líquido brilhando sob a luz. Ou escolha a mim, filha.
Acabe com todas as versões, com todas as memórias. Beba e finalmente descansará. O relógio na parede começou a tilintar, os ponteiros tremendo até pararem outra vez em 21h17. O som ecoava como um coração prestes a explodir. Ji-won olhou para Hana, caída no chão, respirando com dificuldade. A amiga, com a pouca força que restava, sussurrou: "Não deixe que eles decidam por você. Escolha por si mesma." O mundo inteiro pareceu silenciar. 3 caminhos, 3 destinos: a vida, a verdade ou o esquecimento. Ji-won fechou os olhos, o diário contra o peito, e pela primeira vez em anos, lembrou-se de tudo. A noite em que segurou a mão ensanguentada da própria mãe, os gritos de Minho tentando salvá-la, Hyun-woo, fotografando em silêncio. A assinatura, a promessa, a decisão que aprendeu naquele ciclo eterno. Ela abriu os olhos, tomada por uma calma estranha. Agora eu lembro, e sei quem deve morrer. O corredor mergulhou em escuridão. O som de vidro se quebrando ecoou, seguido por um grito sufocado. E quando as luzes voltaram, apenas uma figura permanecia de pé ao lado de Han Ji-won. Quem era? Só ela sabia. Fim.